A paz do Senhor Jesus, bom dia, glória a Deus, mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um dia de bênção, mais um dia para estarmos aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, sentando e aprendendo dele. Não é esse o maior dos convites que o Senhor faz a nós? Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, aprender do Senhor é o que nós mais precisamos. Aprender do Senhor é o que transforma a nossa vida, é o que nos leva para mais perto deste Deus tão lindo e tão maravilhoso, desse Deus tão grandioso, desse Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quantas coisas o Senhor tem realizado, como o Senhor tem manifestado a sua glória, o seu agir, o seu querer, o seu cuidado. Em meio às tempestades da vida, sentamos aos pés dele, aprendemos dele e então compreendemos, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor está nessa batalha. E se nesta manhã o seu coração está cheio de ansiedade, o seu coração está apreensivo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu tenho uma palavra do céu para você. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Fique quieto, fica tranquilo, não desfaleça o seu coração, não se angustie de maneira nenhuma. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está trabalhando. Bom dia, Itamara, graça e paz. Como o Senhor é fiel, não é? E hoje, a paz do Senhor, Dedeia, bom dia. A paz do Senhor, Tati, bom dia. E hoje eu aqui chegando um pouquinho atrasada. Gente, como o Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem feito coisas grandiosas. Essa madrugada foi uma madrugada de oração, de busca, não é? E o Senhor tem sido grandioso. Estamos aqui hoje, dando continuidade hoje no 35º dia. Me corrija se eu estiver errada. No 35º dia desse propósito tão maravilhoso. E como o Senhor se fez presente, como o Senhor tem feito. Eu louvo o Senhor, toda a glória é dele e é para ele. E quantos testemunhos nós temos recebido? Bom dia, Vanessa, a paz. Bom dia, Alana, a paz. Quantos testemunhos nós temos recebido e como isso tem nos alegrado, como nós temos visto o efeito da palavra de Deus. Bom dia, Lígia. É o efeito da palavra do Senhor, a palavra. A palavra, ela tem um poder. Bom dia, paz do Senhor, irmã Lucicleide, missionárias Lucicleide, Deus te abençoe muito. A palavra do Senhor, ela tem um poder extraordinário. E o que está acontecendo na sua vida nesses dias, o que está acontecendo, a paz do Senhor, Tati, o que está acontecendo aí, eu quero dizer uma coisa, não é por minha causa ou por causa de ninguém. Bom dia, Cecília, glória a Deus, verdade, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom dia, Bia, bom dia, Alessandra. Alessandra hoje está fazendo aniversário e nós queremos parabenizá-la, Lê. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor multiplique os seus anos de vida, que o Senhor derrame sobre ti a porção dobrada do Espírito, que o rosto dele resplandeça sobre ti, amém? E no final, nós vamos orar pela sua vida, para que todas as bênçãos do Senhor, elas se derramem, que hoje seja um dia de novidades, um dia de surpresas do céu. Bom dia, Rose. E como eu estava dizendo, quantos testemunhos, como o Senhor tem feito, e isso é o efeito da palavra. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra dá alento, a palavra é transformadora, é vivificadora. Amém? Hoje, o nosso texto, ele está no livro de Lucas, capítulo de número 18, e nós vamos ler o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 8. Como Deus tem uma palavra
poderosa, grandiosa para a nossa vida. Quantas experiências no altar da oração o Senhor está trazendo para nós, não é verdade? Quantas experiências o Senhor está trazendo para a nossa vida. E Ele está dizendo para nós que o cenáculo da oração ainda é o melhor lugar de estar. Que o cenáculo da oração, a paz do Senhor, irmã Leila, Deus abençoe muito. O cenáculo de oração ainda é o lugar das nossas respostas. O cenáculo de oração ainda é o lugar onde o Senhor se manifesta. O cenáculo de oração ainda é o lugar onde há mudança. E eu quero hoje, em nome de Jesus, lhe dizer: há necessidade de um milagre, corra para o altar da oração. Há necessidade de uma resposta, corra para o altar da oração. Há necessidade de uma direção do Pai, corra para o altar da oração. Há necessidade que o Senhor mova e, como nós temos dito aqui, transforme, mude o ambiente, corra para o altar da oração. Há necessidade que o Senhor mude a atmosfera aí da tua casa, da tua cidade, da tua igreja, entre no altar da oração. Não há nada que nós levemos ao altar da oração que fique da mesma maneira. No altar da oração é o lugar onde meninos mortos voltam à vida. O altar da oração é o lugar onde portas fechadas se abrem. O altar da oração é o lugar onde os fundamentos, os alicerces são movidos. O altar da oração é o lugar onde nós chegamos e vemos o Senhor trazendo resposta em meio às crises. O altar da oração. E se porventura você não está tendo forças para orar, eu quero declarar em nome de Jesus que toda canseira, que todo desânimo comece a ser repreendido, que você volte depressa ao altar da oração, porque ali o Senhor vai movimentar e vai transformar a sua vida. Aleluia! Vamos já orar para iniciar esse tempo tão precioso, onde sentamos e ouvimos o Senhor falar e ouvimos o Senhor trazer. Sei que sábado é um dia mais preguiçoso, sei que sábado é um dia que as pessoas gostam de deitar, de ficar mais tempo deitada, mas nós estamos aqui, muitas pessoas ouvirão ao longo do dia e o Senhor fará coisas grandiosas, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Oh, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós erguemos, Senhor, um clamor nesta manhã. Pai, Pai querido, nós queremos Te louvar, Te agradecer pelo que o Senhor tem realizado. Nós queremos Te engrandecer, Senhor, pelos Teus milagres, pelas Tuas vitórias, pelo, Senhor, livramento. Nós queremos, Senhor, Te engrandecer, ó Deus amado, porque de uma maneira tão poderosa, tão, Senhor, grandiosa, Tu tem cuidado da nossa vida. Oh, meu Deus, que nesta manhã, Senhor, o céu, Senhor, se abra. Que nesta manhã, Senhor, meu Pai amado, a Tua glória seja manifesta. Que nesta manhã, Senhor amado, Tu venhas e derrame água sobre o sedento. Oh, meu Deus, o que nós mais desejamos é estar aos Teus pés. O que nós mais desejamos, Senhor, é ouvir a Tua voz. O que nós mais desejamos, Senhor, meu Pai amado, é tocar nas orlas das Tuas vestiduras. Oh, Deus da minha alma. Oh, amado meu, vem, Senhor, e quebra grilhões, vem, Senhor, e traz o óleo da alegria nesta manhã, vem, Senhor amado, e restaura esperanças, vem, Senhor, e atrai para o, Senhor, lugar secreto, Senhor, longe desse lugar, somos vulneráveis, longe desse lugar de oração, Senhor, somos limitados, longe deste lugar de oração, nos sentimos pressionados, mas no lugar de oração, Senhor amado, o céu abre. É no lugar de oração, Senhor, que deixamos de ver a terra e passamos a ver o céu. Oh, Pai amado, sobre os céus desta nação, sobre os céus, Senhor amado, da terra, sobre os céus do Canadá, sobre os céus do Brasil, sobre os céus da Espanha, de Portugal, Senhor, da América, vai, Senhor amado,
pelejando, oh meu Deus, abrindo, quebrando correntes, Senhor. Oh Deus, esta manhã é manhã, Senhor, de respostas, é manhã, Senhor, de milagre. E ainda, Senhor amado, que principados e potestades tentem nos resistir, será impossível, ó Deus, porque uma palavra tua, Senhor, oh Pai, o inferno estremece. Eu oro por vidas que estão, Senhor amado, sentindo um peso tão grande. Eu oro por vidas, Senhor amado, que estão em guerras espirituais. Eu oro por vidas, Senhor amado, que clamam, ó Deus, porque precisam, Senhor, ser restauradas. Vem nesta manhã, Senhor, fala conosco, traz os teus segredos, Senhor, ministra, ajuda-nos a confiar, Senhor, inteiramente. Não vem de nós, Senhor, é teu. Fala para a glória do teu nome. Tu tens a primazia, Jesus. Tu és o dono, tu és o que restaura. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Raquel, bom dia, Ale, bom dia, Gi. Então vamos lá, para você que está chegando agora. O nosso texto está em Lucas 18, versículo 1, 7 e 8. Vamos ler? Deus tem algo especial para a sua vida nesta manhã. Aleluia, aleluia. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Versículo de número 7. E Deus, vamos ler o 6 também, não é? E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que demore por atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia, aleluia, aleluia. Se pudéssemos ficar somente ali no primeiro versículo, já entenderíamos, não é? Jesus, mais uma vez, como nós estamos vindo ao longo desse período falando, Jesus mais uma vez traz um ensinamento sobre oração. E um dos maiores ensinos que o Senhor trouxe ao longo do seu ministério todo foi sobre oração. Ele falou sobre oração com os seus discípulos, ele falou da oração com a multidão, ele falou da oração com o seu jeito de viver, ele falou de oração em todo momento. Ele começa o seu ministério clamando, orando. Ele começa o seu ministério na intimidade, desde o Jordão até os 40 dias de deserto. Ele começa em oração e ele termina o seu ministério terreno em oração, quando ali no Calvário ele diz: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Ele ascende ao céu, falando à igreja sobre a necessidade da oração. Então nunca houve um momento onde Jesus deixou de falar da oração. A oração, ela nos leva para mais perto de Deus. E nesta parábola ele inicia já falando, né? O escritor já diz qual era a necessidade. Uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. O que quer dizer isso? Em todo momento, em toda circunstância, em toda situação. A oração, ela deve ser o nosso fundamento. A oração deve ser a nossa, o que nos direciona. A oração deve ser um lugar que faça parte da nossa vida, que seja algo que esteja ligado a nós, aos nossos hábitos. Levantamos orando, passamos o dia orando e dormimos orando. E a oração, ele olha e diz: olha, orar sempre e nunca desfalecer. Ora, pode alguém desfalecer na oração? Pode alguém, estando aos pés do Senhor, desfalecer? Sim, sem dúvida alguma. A espera nos faz desfalecer. O silêncio de Deus às vezes nos faz desfalecer. A resposta que não é favorável àquilo que nós pedimos nos faz desfalecer. Mas eu quero te dizer algo de uma maneira muito especial. O Senhor, ele diz que mesmo quando parece
parece que ele está em silêncio, ele está ouvindo. Lembra de Daniel? O anjo diz: Daniel, fazem 21 dias que você está orando sem resposta, mas eu quero lhe dizer que desde o primeiro dia que você começou a orar, suas orações são ouvidas. Em um outro momento, ele se apresenta a Daniel e diz: desde o início das suas súplicas, a sua oração é ouvida. Então não desfaleça, ainda que pareça que há um silêncio ensurdecedor, Deus tem ouvido a sua oração. A outra coisa que nos faz desfalecer é quando as respostas não são favoráveis, é quando nós olhamos e falamos: mas pedi e a resposta não foi o que eu esperava. Eu quero lhe dizer algo muito especial: os pensamentos de Deus são mais elevados do que o seu, os caminhos do Senhor são mais altos do que o seu. Talvez o que você pediu não foi respondido da maneira que você queria, porque na verdade o que Deus tem é melhor, o que Deus tem é diferente. Os teus olhos estão para o norte, mas Deus quer te levar para o sul. Talvez, aleluia, os teus olhos estão sob algo e Deus tem algo muito maior para realizar. Um dia Jesus disse aos discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, vocês não compreendem. Aleluia. A Bíblia diz que nós não sabemos muitas vezes como pedir. Se a resposta não foi favorável, permaneça no altar da oração. Se a resposta parece que está confrontando o seu pedido, continue no altar da oração. Deus está fazendo algo além do que você imagina. O que mais nos tira do altar da oração, nos faz desfalecer diante do altar da oração, as nossas limitações. A paz do Senhor, minha querida Eliene, Deus abençoe. Nós olhamos por vezes e o inimigo tenta nos fazer inabilitados na oração, mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda-nos nas nossas fraquezas, e quando não sabemos o que pedir, o que dizer, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não há razões para desfalecermos na oração. Não importa o que aconteça, esse é o lugar, a paz do Senhor, Débora, esse é o lugar que nós vamos travar as nossas maiores batalhas, mas esse também é o lugar que teremos as nossas maiores vitórias. Era este o ensino que Jesus queria trazer para os seus discípulos. Era este o ensino que Jesus queria trazer para o povo. Ore e não desfaleça, porque haverão dias que você irá desfalecer. Haverão dias que você viverá batalhas tão grandes, de um nível tão elevado, que tentarão lhe tirar do cenáculo, que tentarão lhe tirar do altar da oração, mas permaneça orando, permaneça clamando, permaneça. Talvez existirão dias que você orará como Pedro e João, como falamos ontem, de tal forma que o lugar vai estremecer. Paz do Senhor, graça e paz, Leca, que vai estremecer. Mas haverão dias também que você vai orar igualzinho Ana, tão cansada que só os lábios vão mexer. Sim, existe dias que oramos que o céu abala, tem dias que oramos que parece que nada, não temos mais forças, mas não é o timbre da sua voz, não é a intensidade da sua gesticulação ou coisas desta natureza, e sim o fogo que arde na sua alma, a dependência que há em você. Então hoje, em nome de Jesus, talvez você está vivendo um tempo que você está só conseguindo abrir a boca, balbuciar. Talvez você está vivendo aquele tempo, um tempo de batalha tão grande que você só balbucia. Ei, permaneça no altar da oração. Se não está saindo aquele clamor, continue no altar da oração. Deus não se move pelas nossas movimentações, pelos nossos timbres de voz. Deus se move por um coração quebrantado e contrito. A esse o Senhor não rejeitará. Aleluia! E eu acho tão poderoso. O Senhor diz: não desfaleça. E então ele conta uma parábola, ele conta de novo uma história sobre permanecer. Dessa vez não é um amigo importuno, dessa vez
vez é um juiz iníquo, ou seja, um juiz pecador, um juiz que, como a própria palavra diz, não temia nem a Deus, nem respeitava os homens, um juiz que vivia totalmente no que ele queria, um juiz que não tinha coração, um juiz que não tinha temor de Deus, um juiz que não estava nem um pouco preocupado em auxiliar ninguém. Mas ele conta que havia esse juiz de um lado, mas também naquela mesma cidade havia uma viúva. E essa viúva ia lá falar com ele diariamente, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Essa viúva estava passando um momento de adversidade, alguém estava oprimindo. Sim, pastor Paulo Martins, Deus conhece o gemido dos seus filhos, não precisamos falar. Os nossos gemidos são verdadeiras orações, os nossos gemidos verdadeiramente movem Deus. E aqui, esta viúva dessa parábola, ela estava sendo oprimida, alguém estava se levantando, o pedido dela era esse: faça-me justiça contra o meu adversário. Ela estava vivendo uma batalha, ela estava vivendo uma peleja, ela estava vivendo algo que as forças dela não conseguiam. O que nós conseguimos entender é que ela estava numa peleja onde o adversário, paz do Senhor, Cris, bom dia, onde o adversário era maior do que ela, onde o adversário tinha mais forças do que ela, e ela precisava de auxílio. Existem momentos na nossa vida que parece que o adversário, as lutas, as adversidades são muito maiores, parece que estamos sendo sucumbindo, estamos sendo pressionados, estamos vivendo situação onde a gente diz: Deus não está dando, mas eu quero hoje dizer: bata na porta, porque o Senhor vai entrar com providência nesta situação, o Senhor vai agir nesta situação. Aquela mulher, a parábola está dizendo, ela ia e ela pedia: faze-me justiça. E a Bíblia diz que por algum tempo, ou seja, diante da negativa daquele juiz, ela não desistiu. O que está dizendo? Por algum tempo, ou seja, ela insistiu em orar. Ele não respondia, mas ela continuava. Por algum tempo, por um tempo, não saia, não mude a sua oração, não mude o seu propósito. Ele não está. Continue clamando, continue buscando. A Bíblia diz que ela continua, ela não desiste. E então esse juiz diz assim: eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas essa viúva me molesta, essa viúva me importuna, essa viúva, ela não para. Então eu vou me levantar e eu vou fazer justiça, porque eu não quero que ela volte. Então a gente percebe que essa mulher, ela insistiu tanto que esse juiz, preste atenção, esse juiz não é Deus. Esse juiz não é uma comparação de Deus. O Senhor Jesus não está se comparando. Bom dia, Sandra, paz do Senhor. Esse juiz, Jesus não está falando para nós: me compare esse juiz. Não, esse juiz não tem nada a ver com Deus, ok? Então você vai entender agora. Então por que ele fala do juiz? Você vai compreender. Então preste atenção. Esse juiz é mau, esse juiz não tem amor, esse juiz não se preocupa com ninguém, esse juiz, ele não tem um caráter de empatia e nem de solidariedade. Esse juiz não está preocupado com pessoa alguma, mas esta mulher, ela é necessitada. Esta mulher, ela está aflita. Esta mulher, apesar de conhecer o caráter desse homem, porque era toda a cidade, ela insiste em pedir. E agora esse juiz, que não é uma comparação de Deus, ele olha e ele diz assim: eu vou atender porque ela está me molestando, ela está me incomodando e eu não quero que ela volte mais. E então a parábola diz, a Bíblia diz que ele vai e faz justiça, porque ele quer se livrar dessa mulher. Ora, e então Jesus olha e diz assim: vocês entenderam? Vocês ouviram o que o juiz disse? O juiz disse que vai fazer, que ia fazer, porque não queria que ela voltasse. Aí ele olha e diz: mas eu não sou como o juiz. Primeira coisa que você precisa entender, e agora nós vamos compreender: você só consegue se manter firme na oração, mesmo diante das negativas, quando você conhece o caráter de Deus.
Quando Jesus começa a falar do juiz, a primeira coisa que ele diz é o caráter. Ele diz, olha, ele não temia a Deus nem aos homens. Então vamos começar entendendo. A primeira coisa que você precisa conhecer é o caráter do seu Deus. Talvez você está desanimando na oração porque você não consegue entender o caráter do seu Deus. O caráter desse Deus que ele chama de filha. Então vamos lá. O seu Deus, ele é amoroso. O seu Deus, ele não tem prazer de ver os seus filhos sofrendo. Esse Deus que nós servimos é um Deus que está atento ao clamor do seu povo. Se nesta manhã você tem olhado e você tem comparado o caráter de Deus aos homens, às vezes nós passamos uma decepção tão grande com alguém e a gente coloca essa imagem que nós tivemos com pessoas que nos decepcionaram sobre Deus. Talvez você sofreu uma decepção com uma autoridade, seja ela uma autoridade familiar, uma autoridade religiosa, uma autoridade no seu trabalho, uma autoridade, e você está transferindo essa decepção que você teve com a autoridade para Deus. Eu quero te dizer, Deus não é como os homens que lhe decepcionaram, Deus não é como pessoas que poderiam lhe ajudar, lhe decepcionaram. O Senhor hoje está dizendo, desvincule a imagem que você tem de autoridades da terra de Deus. Deus não é assim. Bom dia, Érica. E isso é tão profundo. Pessoas que tiveram decepções com os seus pais, elas transferem, ainda que inconscientemente, a visão que ela teve do seu pai para Deus. Pessoas que tiveram frustrações e decepções com autoridades, principalmente religiosas, elas inconscientemente transferem para Deus o mesmo posicionamento. Eu quero dizer, Deus não é como os homens que te decepcionaram. Deus não é como as pessoas que lhe feriram. Deus não é como as pessoas que lhe abandonaram. Deus não é. Você precisa, primeira coisa, para se manter firme no cenáculo, no altar da oração, é conhecer o caráter de Deus. Não transfira suas decepções da terra para Deus. Não transfira mais. Não transfira. Você percebe? Essa palavra hoje ela é profética. Você percebe que antes de você passar pelo vale que você passou, o teu olhar para Deus era diferente, a tua comunicação com Deus era diferente, era totalmente diferente, mas depois o que você passou parece que bloqueou, parece que não vai. Ei, hoje o Senhor está dizendo, eu estou desconstruindo isso que está construído dentro de você, ainda que você não consiga, seja involuntário. O Senhor hoje está dizendo, as decepções que você teve com instituições religiosas, as decepções que você teve com líderes religiosos, as decepções que você teve com pessoas que eram autoridade para a sua vida, não representam o caráter de Deus, não representam. Em nome do Senhor, que isso caia por terra hoje. Deus, ele é diferente. Aleluia. Verdade, pastor. Maria Stuart, rainha da Escócia, temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra, porque a oração, ela muda, a oração. E uma das coisas que Satanás tenta nos fazer tirar do lugar da oração. Então nós entendemos que a primeira tática dele é essa, que você lance as suas decepções, alinhe, vincule suas decepções com os homens da terra com o caráter de Deus. Poxa vida, mas aquela pessoa que estava ali para me abençoar, ela me amaldiçoou. E aí quando você vai orar, você começa a fazer um link. Poxa vida, mas peraí, se aquela pessoa, então acho que Deus está favorável àquilo. E você não consegue ver. Pelo amor de Deus, o caráter de Deus é um caráter de justiça. O caráter de Deus é um caráter de benevolência. O caráter de Deus é um caráter de benignidade. O caráter de Deus é um caráter de perdão. O caráter de Deus é um caráter de Pai. O caráter de Deus é um caráter de intercessor. O caráter de Deus é um caráter totalmente, aleluia, diferente. Então hoje, em nome do Senhor, comece a olhar para o caráter de Deus e não transfira as frustrações que você teve com os homens da terra para Deus. Deus não é assim. Deus, ele é diferente. Deus, ele é um Deus compassivo. E mesmo quando eu erro, e mesmo quando eu tropeço, ele continua sendo longânimo, ele continua sendo perdoador. A Bíblia diz que ele é um Deus que, primeiro, não lança em rosto.
Então a primeira coisa que você vai desvincular, os homens da terra, tudo que eles fizeram para nós, eles vão lançar. Eu fiz e eu fiz. Deus não. Não importa o que o Senhor faça, Ele não lança em rosto. Então, primeira coisa, o caráter de Deus é um caráter justo. Os homens da terra, seja lá com quem você se decepcionou, talvez no nosso momento de maior dificuldade, sai. E o Senhor não, o caráter de Deus é diferente. O caráter do Senhor é esse: estarei convosco todos os dias. Se passares pelo fogo, vou estar. Se passares pelas águas, vou estar. Então o caráter de Deus é assim. Os homens, eles cobram de nós perfeição. O caráter de Deus é diferente. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve. O caráter de Deus. Então hoje é o primeiro passo para você firmar sua vida no altar da oração. Conheça o caráter de Deus. Desvincule a imagem que você tem dos homens que são autoridade sobre a sua vida, quer seja uma autoridade familiar, um pai ou uma mãe, quer seja uma autoridade eclesiástica, um pastor, um bispo, um apóstolo, um líder de célula, um líder de ministério, quer seja uma autoridade mesmo no seu local de trabalho, um chefe, um gerente, e talvez você decepcionou com todas essas autoridades, e então você vincula a mesma imagem que você tem dessas autoridades a Deus. Deus não é assim, ok? Então a primeira coisa, conheça o caráter de Deus. Segunda coisa, compreenda que as suas necessidades, elas necessitam ser levadas a Deus, que tem momento que não vai dar. Essa viúva diz: eu vou ir pedir justiça de Deus contra o meu adversário. O que ela está dizendo? Eu não vou pôr as mãos, eu preciso que Deus faça. Ou a segunda coisa, isso me mostra o que? Dependência. Tem peleja, tem batalha que não é sua. Talvez você está aí vivendo uma batalha e você quer pôr a mão, e você quer fazer, e você quer, e o Senhor está dizendo: leve para mim, leve para mim. O Senhor disse um dia para Josafá: a peleja não é sua, Josafá, a peleja é minha. Então ore, então busque, a peleja é minha. Essa mulher, quem sabe ela poderia fazer tantas coisas, mas ela olha e diz: não, eu estou colocando diante do Senhor. Leve para o Senhor, coloque no altar. Alessandra, estou sendo oprimida, coloque no altar. Alessandra, estou passando um vale, coloque no altar. Alessandra, olha, a minha vontade é fazer, e é isso. Não faça, não fale, não diga, coloque no altar. Aquela mulher, ela tinha algo grande. O que aquela mulher via? Todo mundo olhava, porque dizia: o caráter dele é esse, não teme e tal. Mas essa mulher, ela conseguia entender que no juiz que não representa Deus, ok? Que ainda que o caráter dele fosse ruim, a autoridade dele era grande. Então ela via que havia o que? Uma autoridade. Ela diz: ele pode me fazer justiça. Então a terceira coisa, aleluia, identifique a autoridade. Entenda a autoridade que há no Senhor. Entenda essa autoridade. Autoridade que Deus tem otorgado à igreja, porque vem dele. Então ele é um Deus justo. Ele pode fazer justiça. A autoridade está na mão do Senhor. Comece a olhar para a autoridade que há nele, para a autoridade que vem dele, para a justiça que há nele. Eu não falo de uma justiça de juízo, de justiceiro. Eu falo de uma justiça de fazer as coisas certas. Eu falo de uma justiça onde Deus, ele coloca as coisas como devem estar. O salmista diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então nós percebemos que são duas coisas diferentes. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Justiça é fazer o que é certo. Justiça é colocar as coisas no lugar. Justiça é preservar valores. Justiça é preservar princípios. Juízo, não. Juízo é tratamento. Essa mulher não buscava juízo. Essa mulher, ela buscava justiça. Essa mulher, ela buscava o quê? Que as coisas se colocassem no lugar, e ela entendia a autoridade que havia nesse juiz. Hoje você precisa entender a autoridade que há no seu Deus. Ele não lhe convida a pedir juízo, mas ele olha e diz: eu posso fazer justiça, eu posso colocar as coisas no lugar, eu posso olhar e dizer que a verdade vai se manter em pé, a mentira vai cair. Isso é justiça. Eu vou fazer
dizer, porque com ele habita a verdade. Ele olha e ele diz assim para você: conheça a autoridade que há em mim. Você precisa conhecer o caráter dele, mas você precisa entender a autoridade que há nele. Orações eficazes, elas só são verdadeiramente portas de milagre quando você compreende essas duas coisas: o caráter e a autoridade que há nele. A autoridade, todas as coisas lhe são possíveis. Ele olha para aquele homem e diz: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? É assim que ele diz a Maria, é assim que o profeta Jeremias também fala. Hoje o Senhor está dizendo: reconheça a autoridade. Pode estar tudo difícil, mas há autoridade nele e ele domina. Você lembra que ontem, quando nós falamos sobre Pedro e João, eles começam dizendo: Senhor, tu és Senhor no céu. Quando nós falamos da oração de Josafá, logo no início nós oramos e nós falamos, e Josafá começava dizendo: Senhor, tu és dominador. Quando nós falamos da oração de Salomão, Salomão começa dizendo exatamente isso: Senhor, tu governa, tu reina. Então eu quero dizer, a autoridade está na mão dele. Ele tem autoridade, ele tem autoridade. Um dia ele diz ao mar e ao vento: acalma, acalma, vento, cessa a tempestade. E os homens disseram: quem é esse com tanta autoridade? Querido, a autoridade no Senhor, a autoridade, você não precisa falar, você não precisa mover nada. A autoridade, a palavra dele é uma palavra de ordem. Quando ele fala, a terra treme. Quando ele fala, os montes estremecem. Quando ele fala, os demônios têm que bater em retirada. Quando ele fala, a porta que está fechada vai abrir. Quando ele fala, a doença tem que ir embora. Quando ele fala, aleluia, a depressão cai por terra. Quando ele fala, a coisa muda. Em nome do Senhor, hoje é momento de você entender, não na teoria, mas na prática, a autoridade. Alessandra, estou passando um vento aqui na igreja, a autoridade nele para dizer: vento, cessa. Ai, Alessandra, eu estou há anos com depressão. A autoridade nele para dizer: todo espírito depressivo saia. A autoridade. Alessandro, meu casamento está destruído, estou vivendo há anos só de fachada. A autoridade nele para dizer: o último vinho vai ser melhor do que o primeiro. A autoridade, você está entendendo? Chegue-se. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus: é necessário que aquele que se aproxime creia. Creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. O que quer dizer isso? Creia que ele tem autoridade. Creia que tudo está na mão dele. Creia, creia, creia. Eu não sei aonde você perdeu a sua fé. Talvez você continue no altar da oração, mas não consegue mais entender a dimensão dessa autoridade. E eu quero dizer hoje, aleluia, não é simplesmente estar no altar da oração, é entender a autoridade que há nele, a autoridade que há nele, a autoridade que há nele. Os teus olhos estão muito sobre o adversário, os seus olhos estão precisando olhar para a justiça. Você percebe que essa mulher, ela tinha um adversário, é verdade. Ela tinha alguém que a oprimia, é verdade. Mas o que ela olha? A justiça que havia, a autoridade que havia naquele homem. Ela sabia: o meu adversário está aqui, mas eu não olho para o meu adversário, eu olho para a autoridade que há nesse juiz. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, comece a olhar para a autoridade que há nele, para a autoridade que há no Senhor, para a autoridade. Mas, Alessandro, o adversário se levantou. O meu negócio não é o adversário, o meu negócio é a autoridade que há nele. Alessandro, eu estou vivendo um verdadeiro levante, parece que todo o inferno está contra mim. A autoridade nele, a autoridade no Senhor. Essa mulher, então, ela diz: faz-me justiça. E aí eu vejo o terceiro ponto: ela era perseverante. A Bíblia diz: por algum tempo, ela continua lá, ela continua clamando. Então eu quero lhe dizer algo: quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece a autoridade que há no Senhor, ainda que ele silencie, você continua clamando, você continua orando, você continua insistindo, você continua pedindo, porque com certeza ele vai falar. Aleluia. Conhecer o caráter, entender a autoridade é verdadeiramente duas âncoras que me seguram no altar da oração. E então esse homem ouve. E a Bíblia agora diz, Jesus então diz: olha,
Vocês viram tudo, viram o que foi dito sobre o juiz, viram a história, entenderam a história. E aí Jesus diz dessa seguinte maneira: Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não manifestará sua autoridade aos seus escolhidos. Que coisa interessante, não é? Ele poderia dizer assim, não fará justiça àqueles que lhe clamam? Não fará justiça aos necessitados? Não mostrará sua autoridade àquele que pede? Mas ele usa essa palavra, escolhido. Não importa o que você está vivendo, você precisa entender que você é escolhida. Não importa o que está acontecendo, você precisa olhar e dizer, escolhida. Nada na palavra de Deus é aleatório. Poderiam se ter outros termos, mas ele diz assim, aos meus escolhidos, aos meus amados. Escolhido significa propriedade de alguém. Você é propriedade do Senhor, você é escolhida por Ele. Ele te deu um nome, Ele te deu autoridade, Ele te chamou. Dentre tantas, Ele disse, vem filha, vem filho. O Senhor hoje está lhe dizendo, será que eu não vou manifestar a minha autoridade sobre aquele que eu escolhi? Vamos destrinchar isso, é mais ou menos Ele dizendo assim, será que eu escolhi alguém para viver sofrendo a vida inteira? Ele está dizendo assim, será que eu escolhi alguém para depois não ouvi-la? Sabe o que ele está dizendo nesse versículo? Primeiro, nós temos que ler o versículo de trás para frente. Ele está dizendo assim, primeiro entenda que você é meu escolhido. Quando você compreender que você é meu escolhido, você vai entender que eu vou pelejar pela sua vida. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, fui eu que te chamei, foi eu que te dei um nome e eu quero liberar esta palavra. Será que Deus te escolheu para você ser envergonhada? Será que Deus te escolheu para você viver a vida inteira frustrada? Será que Deus te escolheu para você ser uma vergonha? Deus não escolheu você, Deus te chamou, Deus te escolheu para que o nome dele fosse glorificado na sua vida, em nome do Senhor. Quando a gente vai vendo essa parábola, a gente vai pegando tantos pormenores, a gente vai entendendo. Jesus está dizendo assim, ei, meus filhos, entendam que eu escolhi vocês. Se eu escolhi vocês, eu não vou manifestar a minha autoridade. Se eu escolhi vocês, eu não vou trabalhar. Se eu escolhi vocês, eu não vou fazer. Ei, em nome do Senhor, sabe, porque às vezes nós não estamos conseguindo nos manter no altar da oração, não estamos conseguindo, porque a primeira coisa que Satanás quer fazer é nos desqualificar. A arma mais potente do diabo é essa, a desqualificação. Ele quer olhar e dizer, quem é você? Ele quer olhar e quer dizer assim, olha, Deus tem pessoas mais importantes. Ele quer olhar e quer dizer, olha, tudo que você fez, certamente Deus não te ouvirá. Mas aí Jesus vem e diz, você é meu escolhido, eu te escolhi. Eu te escolhi mesmo sabendo que você ia errar. Eu te escolhi mesmo sabendo que você ia ter dias de fraqueza. Eu te escolhi mesmo sabendo que às vezes você ia deslizar, mas eu te escolhi, eu te escolhi. E se eu te escolhi, eu vou manifestar a minha autoridade sobre a sua vida. Ele diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, Deus não manifestará a autoridade dele sobre aqueles que ele escolheu. Você compreende? Não adianta você entender que a oração é o caminho da vitória se você não entender quem você é em Deus. Não adianta. Jesus podia ter usado aqui um termo, olha, eu vou fazer justiça àquele que me clama, eu vou fazer justiça àquele que me pede, mas ele foi escolhido, ele foi categórico. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Eu escolhi. Aí ele olha, ele fala de uma outra qualidade desses escolhidos, ele diz assim, eles me clamam de dia e de noite. Eles pedem de dia e de noite, eles são insistentes, eles são perseverantes. Dia e noite, dois tempos diferentes, dia, claridade, noite, escuridão, dia, bonança, noite, solidão, dia, labuta, noite,
descanso, 2 tempos diferentes. Ele diz assim, olha, independente do tempo, eles estão me clamando. Livro de Isaías, o Senhor diz assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei sentinelas que não se calam nem de dia nem de noite. Eu coloquei lá homens que não se calam nem de dia nem de noite. O que quer dizer? É propósito de Deus ele levar a clamar de dia e de noite. Alessandra, por que não estou tendo resposta? Deus está lhe mantendo no muro, Deus está lhe mantendo na torre de vigia, Deus está lhe mantendo no lugar da oração. Ele olha, ele diz, eles não param. E sabe por que eles clamam? Porque certamente não havia vindo resposta no tempo deles, mas o Senhor estava dizendo, eu estou vendo eles clamar. Eu estou vendo eles pedir. Eu estou vendo ele orar. Preste atenção. O problema veio. A chave é a oração. Você olha para a oração simplesmente como um caminho para resolver seus problemas. Deus olha para a oração como um meio de manter relacionamento com você. O que quer dizer isso? Essa demora de Deus, na verdade, não é porque Deus não quer fazer. É porque Deus está aprofundando o relacionamento dele com você. Ele sabia que sem esse problema você nunca se chegaria ao altar da oração como você tem se chegado. Então o Senhor, olha, o Senhor diz assim, eu estou permitindo, você não vai sucumbir nessa luta. Mas nesse momento você está tendo as suas maiores experiências comigo. Nesse momento estou revelando toda a minha glória, a minha bondade. Você lembra de Jó? Jó, depois daquele vale que ele passa, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Esse tempo de espera, na verdade, não quer dizer que Deus não está lhe ouvindo. Esse tempo de espera está lhe aproximando de Deus. Você olha a oração como uma ponte só para resolver seus problemas. Deus tem olhado, feito da oração, transformado a oração num instrumento para mudar a sua vida. O Senhor tem usado tudo que você está vivendo para te trazer para mais perto dele. O Senhor tem usado tudo que você está vivendo para te transformar. O Senhor tem usado tudo que você está vivendo para mudar o teu caráter. O Senhor tem usado tudo que você está vivendo para transformar a sua vida. Primeiro ele transforma, depois ele responde. Primeiro ele transforma, depois ele legitimiza a oração. Você percebe que quando você entrou nesse vale, tua oração era uma e hoje a tua oração é outra. Alessandra, por quê? Porque você está sendo transformada nesse tempo. Porque Deus está transformando sua vida nesse tempo. Você lembra que quando você começou, entrou nesse vale, a sua oração era essa: Deus faz justiça, Deus me... Mas agora não, você já não ora mais assim. O que aconteceu? E a gente diz, não é porque o tempo passou. Não é porque o tempo passou. É porque a oração está te transformando. E é nessa transformação que Deus está te habilitando para viver o milagre dele. Então entenda, o aparente silêncio de Deus em responder a tua oração da maneira que você quer, na verdade, a maneira que Deus está usando para forjar o teu caráter, para transformar a sua vida, para mudar a tua história de tal forma que quando ele trouxer o teu milagre, a tua visão será outra, a maneira será outra, as tuas motivações terão sido mudadas, o teu coração terá sido mudado. Você já não receberá um milagre para ostentação, mas para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, a demora de Deus não é porque ele não pode fazer o milagre, é porque ele está trabalhando naquele que clama pelo milagre. Que mistério, que coisa, não é? Ele não ouve, mas a espera me torna resiliente, a espera muda o meu caráter, a espera muda as minhas motivações, a espera me aproxima de Deus. Quantas vezes você ajoelhou para orar dizendo, eu vou orar por esta causa, eu vou orar por esse problema, mas no meio da oração você já estava pedindo poder, você já estava pedindo unção, você já estava intercedendo, você já estava clamando por coisas do céu ao invés de coisas da terra. Alessandra, o que aconteceu? Eu perdi o foco da oração? Não, de forma nenhuma. O que está acontecendo? Deus está trabalhando em você e trazendo as motivações e trazendo o que realmente é necessário. Então Jesus olha e diz assim: primeiro, são escolhidos. Segundo, clamam de dia e de noite. Terceiro, Jesus olha e diz assim: eles não param de clamar, mesmo quando eu demoro a atendê-los. Então o que a gente olha aqui? Que existirão momentos onde o Senhor vai demorar a atender.
Existem momentos de demora, de espera. Não é ninguém que está dizendo, ele está dizendo, ainda que eu demore a atender. Ainda que eu demore a atender. O que ele está dizendo? Eu estou ouvindo, mas vai ter momento que eu vou demorar a atender. Eu estou ouvindo, mas vai ter momento que vai demorar a resposta. Mas você permanece, você continua, faz igual Daniel. Um dia sem resposta, 2 dias, 63 orações sem respostas, mas ele continuava esperando. E quando o anjo chega, o anjo diz, olha, desde o primeiro dia eu estou ouvindo a tua oração. Essa demora faz parte do plano de Deus. Esta demora não é abandono. A paz do Senhor, irmã Inês. Essa demora é Deus forjando o teu caráter. O Senhor hoje está falando conosco aqui, ainda que eu demore a atender. Sim, bom dia, Vilma. Ainda que eu demore a atender. Oh, aleluia. Essa demora faz parte do plano de Deus. Essa demora está no calendário de Deus. Deus já tem um dia certo, mas o Senhor está dizendo, espera no altar da oração, espera no secreto, espera clamando, espera. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor, ou seja, com paciência. Eu tive que ter paciência, mas chegou um momento que ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quantos homens ao longo da palavra de Deus oraram e tiveram de esperar? Veja só, lembra de Abraão? Abraão sai da casa das terras dos seus pais, da sua família, com uma promessa, vou fazer de ti uma grande nação. A paz do Senhor, Jéssica, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe honrar. Olha, olhe para as estrelas do céu, conte-as, assim será a sua descendência. Olha para as areias da praia, conte-as, assim, a paz do Senhor, Ivani, assim será a sua descendência. E esse homem parte, havia uma promessa, e esse homem espera 25 anos, 25 anos, meu Deus, ele saiu com uma promessa, mas 25 anos, no capítulo 15 de Gênesis, ele chega a dizer, Senhor, olha, já saí, estou ficando velho, não está acontecendo, e o Senhor diz, não, eu vou fazer, mas ele ainda espera, ele ainda continua esperando. Mas sabe o que eu vejo? Nesse tempo de espera, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Deus muda o nome da esposa de Sarai para Sara. No tempo de espera, Deus faz com que ele receba a visita de Melquisedeque. No tempo da espera, esse homem levanta altares e vai marcando a história dele com altares. Nesse tempo de espera, Deus trata o caráter de Abraão, aleluia, até chegar um momento onde o Senhor traz o Isaac. O tempo de espera não é que a promessa mudou, o tempo de espera não é que Deus não está lhe ouvindo, o tempo de espera é o tempo de mudar o teu nome, o tempo de espera é o tempo de mudar a tua estrutura, o tempo de espera é o tempo de você deixar de ser Abraão para ser Abraão, o tempo de espera é o tempo de você deixar de ser Sarai, a contenciosa, e se tornar Sara, a princesa, ou aquela que tem autoridade, ou aleluia, aleluia, aquela que é nobre. Compreenda, esse tempo de espera é o tempo de Deus te forjar. Vamos para outra pessoa, olhe lá Davi não pediu para ser rei, Davi estava feliz lá cuidando das ovelhas, mas um belo dia chega Samuel, derrama o chifre de azeite, a unção está ali, e ele diz assim, olha, o Senhor tem te escolhido para ser rei, o Senhor tem te escolhido, não é? E aí nós imaginamos, vai ser muito rápido, mas demora mais de 10 anos, mais de uma década. E por quê? Por que, Alessandra? A demora, e nessa demora quantas vezes ele ora, e nessa demora nós vamos lá para o livro de Salmos, e ele diz, ouve-me, Senhor, está aflito o meu coração, até quando, Senhor? E parece que não tem resposta, mas sabe o que acontece nesses anos? Preste atenção, isso é uma chave para a tua vida.
Deus estava lançando as bases para o que ele iria viver. Primeiro, foi nessa década que Deus preparou, aleluia, o exército de elite. Foi nesse tempo que Deus levou Davi para a caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, Deus trouxe homens que fizeram alianças para a vida inteira. Esse tempo de demora que você acha não está acontecendo, é o tempo que Deus está trazendo gente para a tua vida, que aleluia, forjando alianças. Esse tempo de espera de Davi foi um tempo onde ele guerreou batalhas, foi um tempo onde ele aprendeu a solitude. E detalhe, foi um tempo onde, no silêncio, Deus revelou o caráter dele para o povo. Logo depois da unção, passa-se um tempo, e Saul se levanta, e Saul quer matar, e agora Davi tem que fugir, e Saul sai espalhando para todo Israel que Davi é um fugitivo, que Davi não presta, que Davi é isso. Ele empreende uma caçada em todo o território. O foco dele é matar Davi. Quando ele sabia que Davi estava fora do território, Davi está lá na terra dos filisteus, Davi saiu do território, ufa, ele não está mais aqui. Mas quando ele sabia que Davi estava ali, ele empreendia verdadeiras campanhas. E a gente olha e diz, Deus, por que tu está demorando? Por que tu não ouve? Porque na verdade, em meio a tudo isso, Deus estava simplesmente mostrando para todo mundo, sem Davi abrir uma boca para nada, o caráter de Davi. Por quê? Porque quando Davi chegasse o momento de assumir o trono, de Davi viver o que Deus tinha, Deus já tinha trabalhado no coração do povo. Preste atenção, essa demora aparente, Deus está trabalhando em você e Deus está trabalhando em pessoas ao seu redor. Você está sendo observada nesse tempo de espera. Você não sabe, mas você está sendo observada. Tem muita gente observando. Tem muita gente observando e Deus está te honrando nesse tempo de demora. Alessandra, Deus não está me honrando não estou vendo nada. Deus está te honrando. Você não tem ideia do que está acontecendo nos bastidores. Você não tem ideia do que está acontecendo. Essa palavra é profética. Deus, ele traz isso ao meu coração. Deus manda dizer, nesse tempo de demora, nesse tempo de espera, nesse tempo onde parece que eu não estou respondendo, eu estou te honrando, eu estou te honrando, eu estou te honrando, eu estou te honrando sem ninguém, aleluia, falar nada. Em nome de Jesus, o Senhor está lançando bases nesse tempo para que você viva a perfeição do milagre dele. O Senhor está dizendo, nesse tempo de demora, nesse tempo de espera, eu estou lançando as plataformas para que você viva. Quando Davi agora governa, quando Davi assume, primeiro ele passa 7 anos reinando em Hebron, quando agora Saul morre, quando agora tudo acontece, Jonatas, enfim, e agora ele vai reinar sobre Israel. A Bíblia diz que o povo vai e chama, vem. Meu Deus, o que aconteceu? Deus trabalhou no tempo da espera. Quando Davi estava na caverna de Adulão, Deus estava trabalhando. Quando Davi tem que se esconder na terra de Gade, na terra dos filisteus, Deus estava trabalhando. Quando Davi, para não morrer, começa a babar e esfregar, arranhar as portas com as unhas, numa situação humilhante, Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando no meio de tudo isso. Pode parecer demora, você pode estar dizendo, Deus está me expondo ao ridículo, e ele diz, não estou, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quantos homens tiveram que viver esse tempo de espera, esse tempo de demora, e na verdade Deus estava trabalhando, Deus estava lançando bases, Deus estava agindo para que tudo acontecesse. Eu vou terminar, mas lembra de José. José não pediu para sonhar, José não dormiu de manhã dizendo assim, eu quero um sonho. Não, Deus deu o sonho. Quando ele foi ridicularizado, ele não falou, quero sonhar de novo. Mas Deus deu um sonho maior ainda. E esse sonho dizia o quê? Eu vou te honrar. Esse sonho dizia o quê? Eu vou fazer. Esse sonho não é verdade? E nós percebemos que José era íntimo de Deus, porque ele tinha uma sensibilidade tão grande, não é?
Mas o que acontece? José vai parar no Egito, José é vendido, José é humilhado, José vive as piores coisas, José está ali, mas sabe o que eu quero lhe dizer? Taninha, não desista, não desista, continua clamando pelo seu milagre. Esse tempo de espera, algo de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho lindo? Ele vai para o Egito. Ele vai para casa de Potifar, quando a coisa estava parecendo bem, outro problema. Você já viveu isso? Meu Deus, quando a coisa está ajeitando, parece que vem outra coisa, outro problema. A mulher de Potifar se levanta e ele vai para o cárcere, mas ele continuava tendo intimidade com Deus. Mas cadê a promessa? O tempo da espera. Por que tudo isso? Deus estava trabalhando. O que? Como, Alessandra? Deus estava trabalhando aqui dentro. Deus estava trabalhando aqui dentro. Aonde você me prova isso? Quando ele tem o seu segundo filho, o primeiro filho, na verdade, Manassés, ele diz assim: Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa de meu pai. O que ele estava dizendo assim? Nesse tempo de espera que eu fiquei, Deus fez eu esquecer, Deus fez eu perdoar, Deus fez eu não olhar. Nesse tempo de espera, Deus está trabalhando dentro de você. Por quê? Porque quando você chegar aonde Deus vai te colocar, não haverá lugar para ressentimentos, não haverá lugar. Deus vai te colocar para ser porta. E só consegue ser porta quem passou por cima de toda a humilhação e entendeu, foi para a glória de Deus. E aonde a gente vive isso? No tempo de espera. No tempo de espera. Então entenda que Deus não anulou a promessa. Não pense você que Deus não está te ouvindo. Não pense você que Deus não está. Não. Esse tempo de espera é o tempo que Deus está trabalhando na sua vida. É o tempo que Deus está forjando você. É o tempo que Deus está estruturando para que você viva o milagre de Deus. A demora não é falta de fé. Alguém olha para nós e diz assim: ah, tá faltando fé, é por isso que Deus está demorando. Ah, tá faltando fé. Então é isso porque Deus está demorando. Tá faltando fé. E aí o Senhor diz assim: não é o quesito fé. O quesito é esse: eu estou trabalhando nele, eu estou trabalhando nela, você não pode ficar esperando do mesmo jeito. Não, Deus não está respondendo, então eu estou aqui. Não, Deus não está respondendo, então eu vou esperar. Não. Esse tempo de espera é o tempo de continuar clamando. Aqui não diz, e como eu demorei, ela parou. Não diz, eles clamam de dia e de noite, eles clamam de dia e de noite, eles clamam de dia e de noite, mesmo quando eu não respondo, eles continuam clamando, mesmo quando eu estou demorando, eles continuam clamando, mesmo no tempo da espera. Eles continuam clamando. Enquanto eles estão clamando, eu estou trabalhando neles. Enquanto eles estão clamando, eu estou lançando bases. Enquanto eles estão clamando, eu estou fazendo. Irmão, o tempo de espera é precioso, ainda que a minha carne não gosta. E eu vou só ser um pouquinho incisiva. O tempo de espera é tempo de mudar nome. O tempo, e mudar nome fala de mudar história, de mudar identidade. O tempo de espera é o tempo de alianças novas, é o tempo da honra de Deus no particular. Você nem sabe, mas Deus está te honrando. Não tem aplauso, mas Deus está te honrando. Você não tem nem ideia do que Deus está fazendo, mas Deus está te honrando. Deus está te honrando. Você diz: Deus está acontecendo. Ele diz: eu estou te honrando no secreto. Eu estou te honrando para você nem saber que você está sendo honrada. Mas eu estou trabalhando para que aconteça o que eu prometi, o que a tua oração me pede. Então eu quero lhe dizer: a demora está no plano de Deus. Essa demora está, a palavra está dizendo, ainda que eu demore em atendê-los. Ele está dizendo, eu vou demorar, tem dia que eu vou demorar, tem dia que a Bíblia diz, como lá no livro de Isaías, estando eles ainda falando, eu ouvirei. Mas não diz eu responderei, diz eu ouvirei. A palavra nem saiu da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos pedir. Já. Mas quando ele vai fazer? Ele vai fazer no tempo dele. Esse tempo de demora não é castigo, esse tempo de demora não é falta de fé, esse tempo de demora não é abandono, esse tempo de demora é forjaria de Deus, te preparando para que você viva um milagre, transformando a Sarai em Sara. Esse é o tempo de espera. O tempo de espera é um tempo do Senhor trazer o que está no nosso coração à tona.
Livro de Deuteronômio, capítulo 6, se não me falha a memória, diz: Eu te trouxe para o deserto. Eu te humilhei. Eu te deixei passar fome. Eu te deixei passar sede para saber o que havia no seu coração. O tempo de espera traz as nossas emoções à tona e então somos tratados por Deus. O tempo de espera traz tudo que está aqui dentro à tona. Então o tratamento de Deus chega, nos aperfeiçoando, nos transformando para vivermos o milagre dele. Olhe bem, em nome do Senhor. O evangelho triunfalista diz que é só vitória, que é só bênção, que é de vitória em vitória. Mas a palavra de Deus me mostra diferente. A palavra de Deus, ela me traz esta verdade. Ele não diz: olha, o diabo trouxe. Ele não diz assim: olha, não, foi o inimigo. Eu estou até achando, porque é um versículo tão profundo que eu quero compartilhar com você. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, é um versículo profundo, profundo. E eu amo esse versículo. Diz assim, é Deuteronômio 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu teu vestido sobre ti, nem se inchou os teus pés esses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres. Que coisa profunda! Você está entendendo? Deus está dizendo aqui: eu te humilhei, eu deixei você ter fome. Mas tem um detalhe, tá? Mandei um maná. Não tinha os pepinos que você queria, não tinha os alhos que você queria, não tinha. Não tinha as cebolas que você queria, mas eu mandei um maná. Eu mandei a porção diária. Eu mandei. Então fui eu humilhei. Para quê? Para o que tinha no coração sair e eu tratar você. Ele olha e diz: confessa, pois, no coração. Você percebe que nesse texto muitas vezes aparece o coração, para saber o que estava no teu coração. Depois ele vai assim: confessa, pois, no teu coração. Ele olha e ele vai falando muito sobre o coração. E eu quero hoje dizer para você: esse tempo de espera está tratando as suas emoções, esse tempo de espera está mudando o teu caráter, esse tempo de espera está lhe alinhando ao céu, esse tempo de espera está levando a enxergar Deus de uma outra forma. Esse tempo de espera é um verdadeiro instrumento de transformação na tua vida. A parábola está dizendo: ainda que eu demore a atendê-los. Ele está dizendo: vai ter dia que eu vou demorar. Sim, vai ter dia que a oração parece que não vai ser respondida, mas eu estou ouvindo. E aí então ele olha, e agora eu termino, ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E não parece ser assim que está conflitando essas informações? Porque primeiro ele diz assim: ainda que demore, ou seja, vai demorar. Mas aí depois ele diz: depressa lhes fará justiça. Opa, mas peraí, ou demora ou é depressa? Não é? Porque ele está dizendo assim: ainda que demore. Depois diz: mas depressa ele fará justiça. Por quê? Por que esse depressa? Porque no momento que o Senhor vê que verdadeiramente você chegou onde Ele queria, Ele não vai demorar um dia sequer. Ele não vai demorar um minuto sequer. Ele não vai demorar um minuto. Quando chegar na hora, no momento que Deus dizer agora, não vai demorar um minuto. Alessandra, de onde você tira isso? Vamos lá, Ana, 1 Samuel, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim, que Ana passa anos, não são dias, gente, são anos. Penina tem vários filhos, ela não tem um, ela não tem dois, ela tem vários filhos. E Ana está ali na esterilidade. Penina, ela chega na casa de Ana porque Ana não pode gerar. Então a gente percebe que é um tempo longo, é um tempo onde Ana está humilhada, é um tempo onde Ana está deprimida, é um tempo onde Ana está angustiada, é um tempo onde Ana perdeu até o sentido de ir adorar o Senhor.
Mas a Bíblia diz que tem um dia que Ana se posiciona. E quando Ana se posiciona, ela vê o milagre acontecendo. Então eu quero dizer, esse é um tempo de posicionamento, esse é um tempo de se posicionar. A demora de Deus é um indicativo que Deus está dizendo assim: se posicione, se posicione, prepara o teu ventre para gerar, prepara o teu ventre para gerar um milagre, se posicione, entre na intimidade, se posicione, e é isso que vai mudar depressa. É como se ele estivesse dizendo: olha, demoro, porque é tempo de aperfeiçoamento. Mas quando chega aonde eu quero, quando tem posicionamento, quando entende o que eu estou fazendo, depressa, depressa, depressa eu vou responder, depressa, depressa. Chegou o dia do depressa de Abraão. Chegou o dia, depois de 25 anos, quando o nome de Abraão já tinha sido mudado, o nome de Sarai já tinha sido mudado, quando ele já tinha tido um encontro com Melquisedeque, quando a sua vida já tinha sido marcada por altares, 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 altares. Chegou depressa, Sara agora fica grávida. Chegou depressa de José, pois é, chegou depressa, depois de alguns anos no cárcere, depois de alguns anos ali, sem perder intimidade, com as suas emoções transformadas. Não havia mais lembranças do passado, não havia mais. Não havia mais nem sequer saudade. Como você diz isso, Alessandra? Simples, porque quando o rei, quando o faraó, não é, coloca José como governador, você não vê em nenhum momento José dizendo: eu vou a Gósen, ou melhor, eu vou a Canaã, eu vou lá ver como está minha família. Não, ele não fala, porque as carências emocionais dele já haviam sido supridas. Ele encontra a família dele porque a família dele vai ao Egito, mas ele não vai mais. Então o que a gente percebe? Não tem mais ressentimento, não tem mais lembrança, não tem mais saudade. Essa saudade, esse desespero vai ser substituído. Você vai entender: o lugar que eu estou é o lugar do plano de Deus, é o lugar do propósito de Deus. Você está percebendo? José precisou ter as emoções tratadas, as emoções. E quando as emoções estavam tratadas, chegou depressa do Senhor: sai do cárcere agora. É hora de eu fazer algo na sua vida. Nós vemos Davi, Deus foi tratando, Deus foi trabalhando, Deus foi movendo. O homem que saiu fugitivo sozinho, agora tinha 600 homens andando com ele para cá e para lá. Agora era um homem que passou 7 anos em Hebron, aprendendo a liderar, aprendendo a ser rei, aprendendo, e de repente chega depressa do Senhor, a promessa vai se cumprir. Davi, você reina agora sobre todo Israel. E agora você não começa do nada, você começa da experiência. Você tem pessoas que eu coloquei, você tem gente fiel no seu caminho. Eu fiz a sua propaganda quando você estava fugindo. Enquanto você fugia, eu fazia a sua propaganda. Enquanto você estava fugindo, eu estava te honrando. Enquanto você estava fugindo, eu estava trabalhando na tua vida. Então agora chegou depressa, entendeu? O depressa chega quando chegamos aonde Deus deseja, quando estamos habilitados a viver um milagre. Porque se não estivermos habilitados, o que é bênção vai virar maldição. Deus está te habilitando para viver um milagre. Amém? A demora faz parte de Deus, mas Ele está agindo. Então creia que a primeira coisa, você precisa conhecer o caráter de Deus, você precisa entender a autoridade que há neste Deus, você precisa compreender quem você é e escolhida, você precisa ter uma perseverança, clamar de dia e de noite, você precisa compreender que a demora faz parte do plano de Deus. Mas você tem que entender que quando chegar onde Ele quer, o depressa chega. O depressa vai ser agora. Vai ser agora. É o tempo. Você vai entender que o Kairos, o tempo de Deus, é o tempo próprio. É o tempo onde nós recebemos, não mais com as motivações erradas. Esse tempo de espera trabalha a gente. Esse tempo de espera não está trabalhando as pessoas. Está trabalhando nós. Leia a Bíblia inteira. Leia as biografias. E você vai perceber que todo tempo de espera nunca teve a ver com um milagre. Teve a ver com quem pediu um milagre. O tempo de espera nos forja. O tempo de espera nos habilita.
O tempo de espera nos transforma. O tempo de espera legitimiza as nossas orações. O tempo de espera cura as feridas do nosso coração. Gente, pessoas feridas que recebem honra, recebem armas. Toda pessoa ferida que chega num posto elevado, ela vai ferir todo mundo que estiver ao redor dela. Toda. Não existe uma pessoa ferida que não nem sarou da ferida, mas recebeu. Ela vai ferir todo mundo que está ao redor. Então preste atenção. Esse tempo de espera é tempo para Deus curar as suas feridas. Ele está te curando para te levar aonde Ele deseja. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe de uma maneira grande. E se você hoje está pensando, Deus não me ouve, Ele está dizendo, eu sei que você clama de dia e de noite. E eu estou simplesmente lhe preparando para que você viva um milagre. Para que você viva na plenitude o que eu tenho para a tua vida. Eu te dei só uma Hebron pequenininha. E isso está frustrando teu coração porque eu prometi um Israel. Mas entenda que nessa Hebron eu estou lhe dando experiência. Estou lhe forjando para que você viva um milagre do grande. Para que você viva o milagre do Israel. Em nome de Jesus. Descanse o seu coração. Vamos orar. Vamos agora agradecer a Deus por esse tempo tão precioso. Aqui dentro do meu coração está, sabe, pulsando essa palavra. Ainda que eu demore, de verdade, está aqui, sabe, pulsando. Pensa que quando eu sento aqui, Deus só traz resposta para vocês? Que nada. Não sejam egoístas. Deus traz muita resposta para mim também, muita. Glória a Deus, Ele traz muita resposta. Como Ele traz resposta para minha vida aqui e aqui dentro do meu coração. Aqui a Sandra dizendo que ela sofreu grandes perdas, mas hoje Ele tem 3 milagres. Irmã Taninha, ouça isso. A Sandra dizendo que ela teve 7 perdas, mas hoje ela tem 3 milagres. Esse é o Deus que a gente serve. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão João. Continue esperando. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, irmão João. Eu tô falando... acho que é Joá, né? Me corrija, tá? Eu passei momentos muito difíceis na minha vida. E esse versículo que o irmão escreveu, ele foi o meu alento. Ainda que ele me mate, eu continuo esperando nele. Então continue esperando. Jó olhou e parecia que Deus não estava respondendo, não é verdade? Parecia que Deus não respondia, era um silêncio ensurdecedor. Se não me falha a memória, no capítulo de número, acho que 25 de Jó, ele diz assim, capítulo 29, quem me dera ser como era nos meses passados, quando a lâmpada de Deus estava sobre a minha tenda, quando a amizade de Deus estava. Ele estava dizendo, teve um tempo que eu fui íntimo de Deus, mas agora eu não estou mais. Então Jó está dizendo, Senhor, tu não me ouve. Ele gritava, Senhor, escreve, Senhor, fala, tu não me ouve. E Deus lá do céu dizendo assim, estou ouvindo tudo, mas o meu silêncio está te forjando. Esse tempo de espera forjou tanto Jó, irmão, tanto Jó, que quando Deus se revela a ele, ele olha e diz, antes eu te conhecia de ouvir, agora que meus olhos te veem, ele está dizendo assim, esse tempo de espera me forjou, esse tempo de espera me habilitou, esse tempo de espera fez coisas grandes na minha vida. Creia. Essa demora tem um propósito de Deus, Deus está agindo. Glória a Deus. Exato, irmã Taninha, enquanto a gente muda no tempo de espera e a promessa do Senhor vai sim se cumprir. Taninha, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus do céu, tem tanto comentário aqui, não sei o que aconteceu, mas não foi rolando os comentários. Então eu não consegui ver todos. Mas olha, Deus está aqui nesta manhã. Que manhã, aqui dentro. Amém, Dani, amém. Vamos continuar aqui, glória a Deus. E ore por nós, amém? Aleluia, também tem muita saudade de você, Ivani. Irmãos, aqui dentro tá pulsando aqui. Ainda que eu demore. E interessante que você vê várias vezes na Bíblia, né, dizendo assim, olha, ainda que ele demore, mas ele ouve.
Então é alguém falando acerca de Deus, né? Ainda que inspirado pelo Espírito Santo, mas a pessoa está dizendo, olha, ainda que ele demore, mas ele é fiel, ainda que ele demore. Mas aqui não é o próprio Jesus dizendo assim, ainda que eu demore. Ele está dizendo, eu vou demorar. Tem momento que eu vou demorar. Mas nesse momento eu estou trabalhando em sua vida. Oh, glória a Deus, que bênção. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Irmão, todas as lives estão salvas, tá? Se de repente você fala, poxa vida, eu comecei a acompanhar você, eu ouvi você dizendo que são 40 dias, eu perdi tudo isso. Estão todas salvas. É só você ir lá no feed, você vai clicar lá, né, no quadradinho lá que mostra os vídeos, enfim, e você vai ver lá tudo. E tá tudo assim, falado. Devocional sobre oração, devocional sobre oração. Então, hoje nós estamos no 35º dia, só você entender que são 40 dias. Então, nós já tivemos 35 e tem coisa muito poderosa, tá? E isso vai se transformar em algo muito grande, tá bom? Nós vamos orar agora, louvando a Deus, louvando a Deus. Exato, irmã Inês, o agir de Deus é silencioso, mas grandioso. Exato, que profundo. Silencioso, mas grandioso. Nem tudo que é grande faz estardalhaço. Tem coisas muito grandes que nascem no silêncio. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, como eu te louvo. Que manhã tão preciosa. Pai, eu sei que tu falou com muita gente, mas, Senhor, aqui no meu coração, se eu pudesse falar sobre algo, Senhor, que tu falou é com uma chave e ainda que eu demore. Oh, meu Deus, fazendo o Senhor amado entender essa verdade. Somos de uma geração imediatista, somos de uma geração triunfalista, somos de uma geração, Senhor amado, que quer tudo para ontem. E Deus, o Senhor vem e diz, eu vou demorar. Ah, meu Deus, o Senhor dizendo, eu vou demorar, mas nesse tempo de demora haverá maná, nesse tempo de demora os pés não vão inchar, nesse tempo de demora as roupas não vão envelhecer. Deus, nesse tempo de demora podemos não entrar na nossa Canaã, mas seremos cuidados no deserto, seremos transformados no deserto, seremos, Senhor amado, restaurados no deserto. Aleluia. Ai, Senhor amado, quando cruzarmos o Jordão, Senhor, para tomar posse, Deus, da terra prometida, estaremos, Senhor, habilitados para viver isso. Oh, meu Deus, que nesta manhã vidas estejam sendo alcançadas, tocadas, transformadas, que esperanças estejam sendo, Senhor, renascidas. Meu Deus, que respostas tenham sido dadas hoje. Oh Deus, Deus amado, não sairemos do lugar, Senhor, do secreto, não, Pai, porque conhecemos o teu caráter, entendemos a tua autoridade, sabemos que, Senhor, fomos escolhidas, entendemos, Senhor amado, a nossa posição e compreendemos que este tempo da demora está nos habilitando, está nos forjando. Oh Pai, que manhã preciosa, que manhã preciosa. Eu apresento cada um dos irmãos que estiveram aqui, cada uma das minhas irmãs, Senhor amado, meu Deus, Pai, que eles sejam envolvidos por esta glória, por esta presença, em nome do Senhor, que no tempo de espera a mente deles, Senhor, seja guardada, o coração guardado, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero também orar neste momento pela vida da Alessandra. Senhor amado, a Alessandra, meu Deus, está fazendo aniversário hoje. Jesus, eu oro, que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ela, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor lhe dê a paz, em nome de Jesus, Senhor amado, que nesse novo ciclo que se inicia, as tuas bênçãos se derramem, uma história nova aconteça. Eu quero orar, Senhor, eu quero orar pela irmã Michele patriota, Senhor, eu quero orar pela vida dela, pela família dela. Pai, eu sei que ela está num tempo de espera, Senhor, mas nesse tempo de espera, vai agindo, vai, Senhor, pondo as coisas no lugar, vai, meu Deus, trabalhando, Deus, Pai amado, oh Deus,
Deus de Israel. Oh, Amai Chou, Kalamassubi, Andeguiaçai, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio no Deus que faz, eu creio, Deus, que a nuvem pequena vai trazer uma chuva abundante sobre essa família, no nome de Jesus. Restaure esperança. Pai, eu clamo, eu clamo, eu clamo, eu clamo, Senhor, eu clamo por cada uma das pessoas, eu clamo por cada uma, Senhor, eu clamo, eu me coloco na brecha, Senhor, para clamar, eu me coloco na brecha em oração, Senhor, eu me coloco na brecha, Senhor, e eu clamo, Pai amado, meu Deus, para que a tua igreja se erga, Senhor, em oração, se erga no altar da oração, tenha experiências no altar da oração, viva o milagre do altar da oração, compreenda o teu caráter no altar da oração e possa então dizer, Senhor, que não mais, Senhor amado, te ouve com os ouvidos, mas te enxerga com os olhos. Em nome de Jesus te louvamos por esta manhã. Sê conosco, que esse dia seja para a tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que manhã preciosa. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Como já disse, a live vai ficar salva. Todas as lives estão salvas. Ouça quantas vezes, assista, compartilhe e que essa palavra fale no seu coração a cada manhã. Estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo algo novo em Deus através da palavra, não é? Que coisa linda, como a palavra sara, como a palavra transforma, e estamos compreendendo os tempos de Deus, né? Os tempos de Deus são diferentes dos nossos. Que Deus abençoe sua vida, um dia de bênção, um dia de vitória, e amanhã 7h15 da manhã, horário do Brasil, horário do Canadá, 8h15 da manhã, horário do Brasil, estaremos aqui novamente para um tempo precioso. E lembrando a você que nós estamos sim no indo para o 36º dia, esta semana termina os 40 dias, mas você que está aqui, não fique preocupada. Amém, minha querida. Não fique preocupado de jeito nenhum, tá? Eu sei que pessoas estão dizendo, mandando mensagem, Alessandra, tá acabando, Alessandra, tem sido um bálsamo para minha vida, Alessandra, tem fortalecido. Nós vamos terminar os 40 dias, onde foram sequenciais, 40 dias todo dia. Mas nós vamos começar 2 vezes por semana durante a manhã e uma vez. Mona Lisa, fique tranquilo, o Senhor te cura nesta manhã, amém? E assista depois, tenho certeza que Deus vai falar com você. E uma vez à noite ou à tarde, lembrando que eu disse ontem, sempre depois do horário do culto, se for à noite e à tarde, porque a live não substitui igreja. A Alessandra aqui que ora com você, ela não é sua pastora, ok? Eu só sou uma serva. Você precisa de uma igreja e de um pastor. Então, assim, nunca vai ser em horários de culto, tá? Então, de manhã é o mesmo horário, tá bom? Provavelmente será toda segunda e quarta. Às segundas e quartas-feiras. E estamos tentando ver para que seja no sábado à tarde. Ou se for no sábado à noite. Mas à noite mesmo, tá? Pra você ir pra tua igreja. Então, no meu horário aqui, 9h30 da noite, no seu horário aí, 10h30 da noite. Tá? Alessandra, é muito tarde. Você vai para a tua igreja. Vamos, irmã Inês, vamos fazer no Facebook também. Vamos tentar, nessa nova fase, irmã Inês, 3 dias como é, mas num desses dias fazer simultaneamente Facebook e Instagram, tá bom? E vai ser bênção de Deus. Então fique tranquila que nós ainda vamos ficar algum tempo juntos, amém? Sendo abençoados pelo Senhor e crescendo em Deus. A paz do Senhor, um beijo muito grande e até amanhã, em nome de Jesus. Fique com Deus.